Meus irmãos, eu quero, a título de introdução, falar um pouco sobre a nossa visão quanto a uma vida que glorifica a Deus. Geralmente nós fazemos uma dicotomia quanto àquilo que é sagrado e aquilo que é profano, né? Nós geralmente fazemos essa distinção e por causa dessa distinção nós achamos que o estarmos na igreja, louvando a Deus, é mais sagrado do que em casa com a sua família, cumprindo o seu papel de homem, de marido, de mulher, de esposa, de pai, de mãe, ou mesmo no seu trabalho, ou mesmo na escola estudando. Essa dicotomia, ela não é bíblica, ela não encontra a fundamentação na Bíblia. Na verdade, os reformadores e os puritanos lá na Inglaterra entenderam que toda a vida ela glorifica a Deus. Não há momento especial de glorificar a Deus. Nas coisas mais simples que você possa fazer, Deus deve ser glorificado. Portanto, quando nós aprendemos da palavra de Deus, quando somos instruídos pela palavra de Deus, essa instrução ela traz implicações na nossa vida prática. A instrução, ela não só afeta o momento em que estamos reunidos na igreja, mas também fora do templo físico, que é a igreja. Essas implicações da doutrina, dos ensinamentos bíblicos, devem, portanto, ser refletidos na vida comum do lar, na sua vida de trabalho profissional, na sua vida de estudo. Em tudo, portanto, a nossa vida deve glorificar a Deus. Isso nós chamamos de uma compreensão correta ou ter uma cosmovisão bíblica da nossa vida. A cosmovisão, ela significa como nós enxergamos a vida, como nós percebemos a vida. Não pode e nem deve haver essa dicotomia, né? Sagrado e profano, tudo é sagrado. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. A cosmovisão ou a visão da vida, ela advém de uma compreensão, de um entendimento dos ensinamentos bíblicos. A nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de vida, ela é afetada diariamente pelo que nós vemos e ouvimos. Então, se nós temos muito contato com televisão, mídias sociais, internet, nós estamos sendo bombardeados diariamente com uma cosmovisão, com uma visão de vida que muitas vezes, na maioria das vezes, não é bíblica, não tem fundamentação bíblica, portanto não glorifica a Deus. E meus irmãos, com relação à família, não é diferente. Com relação a casamento, não é diferente. Nós precisamos ter uma fundamentação bíblica, um respaldo bíblico do que é casamento, do que vem a ser família. Porque senão a nossa caminhada enquanto família, no casamento, se não houver uma base bíblica, vai partir para um caminho que não glorifica a Deus, porque não vai estar embasado nos preceitos estabelecidos por Deus na sua santa palavra. J.I. Parker, um escritor, ele falando sobre essa questão da dicotomia que muitas vezes nós fazemos entre sagrado, profano, né? E aí, portanto, Deus é mais glorificado quando eu estou na igreja louvando do que quando eu estou em casa vivendo a vida comum do lar, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, cuidando da esposa. Essa visão, ela é deturpada, porque em tudo que nós fazemos, Deus é glorificado. J.I. Parker, ele diz o seguinte, falando dos reformados e dos puritanos com relação a esta visão. Ele escreveu: para eles não havia separação entre o sagrado e o secular. Toda a criação, até onde conheciam, era sagrada. E todas as atividades de qualquer tipo
deveriam ser santificadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. Assim, no seu ardor elevado aos céus, tanto os reformados quanto os puritanos tornaram-se homens e mulheres ordeiros, sóbrios e simples de oração, decididos e práticos. Eles não reduziram o sagrado ao nível humano, barateando o evangelho. Antes, eles elevaram os afazeres diários da vida ao devido lugar diante de Deus. Essa perspectiva é bastante útil em determinarmos o que devemos fazer em nossa vida cotidiana e como devemos fazê-lo. Portanto, as coisas simples, comuns do lar, elas se tornam coisas banais, triviais, sem valor algum, se nós não tivermos a compreensão bíblica de que o meu lar, o meu casamento, deve existir para a glória de Deus. E que nas coisas mais simples que eu venha fazer, que eu venha contribuir, a mulher cuidando dos filhos, o marido trabalhando e colocando provimento de casa, as coisas mais simples glorificam a Deus. Porque são esses deveres, nós vamos ver daqui a pouco, né, que Deus coloca na sua palavra para que tanto a mulher quanto o homem nas suas devidas funções possa glorificar a Deus. Mas eu quero convidar você a voltar aí para o texto de Pedro, 1 Pedro 2, pode deixar aberto um pouquinho aí. E a gente vai ver que Pedro, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo, vai escrever sobre família, vai escrever sobre os deveres dos servos, Paulo lá em Efésios capítulo 5 e Pedro aqui no capítulo 2 em diante. E o texto que Pedro inicia, antes de falar sobre a relação dos servos e senhores, a relação de maridos, esposas, filhos e pais, Pedro, ele no verso 11 e 12, ele é bastante claro quanto à nossa atividade humana de glorificar a Deus. Primeiro, Pedro vai lembrar aos seus leitores que eles são peregrinos, que eles são forasteiros. Esse aspecto é muito importante, meus irmãos, de nós entendermos que a nossa pátria, ela é a celestial. Nós temos duas cidadanias, né? A cidadania aqui, neste mundo, e a cidadania celestial. Para nós, a cidadania celestial, ela é eterna, a daqui é temporária. Pedro, quando ele nos lembra desse aspecto da vida do cristão, ele está lembrando que os valores que devem nortear a vida do cristão não devem ser os valores desta vida aqui, mas os valores da eternidade. Paulo aos Colossenses vai dizer isso: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Então, o que deve nortear a minha vida enquanto cristão são os valores eternos. Onde é que estão esses valores? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então Pedro lembra que somos peregrinos, estamos de passagem, e somos forasteiros. E por causa disso, porque somos nova criatura, somos cidadãos do reino de Deus, as paixões carnais, a vida que nós tínhamos anteriormente à nossa conversão, não devem mais fazer parte da nossa vida. Esse é um aspecto muito importante. É a realidade da nossa conversão. É você saber e entender que você agora é outra pessoa, aliás, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E que a vida que você tinha anteriormente à sua conversão deve ser jogada fora, deve ser esquecida. Os princípios, valores éticos e morais que devem nortear a sua existência agora são os valores do reino de Deus. Mas como eu disse anteriormente, nós vivemos numa luta diária, onde uma sociedade ímpia, que está nas trevas, que Satanás reina, essa sociedade tenta nos pressionar
diariamente, constantemente, a não seguirmos os preceitos estabelecidos por Deus em sua palavra. John Stott vai dizer que a igreja, o reino de Deus, ela é sempre contra cultura. Os nossos valores sempre vão ser contrários e opostos aos valores do mundo. Quando uma igreja ou quando um crente, ele caminha em plena harmonia com o mundo, não há conflito algum, alguma coisa está errada. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Porque se nós, como crentes e igreja do Senhor, tomarmos a postura correta, biblicamente falando, vamos ser hostilizados pelo mundo. Vamos ser odiados pelo mundo. Porque o mundo trabalha para a carne, para satisfazer as paixões carnais, os nossos desejos carnais. Pedro vai dizer, portanto, e lembrando que somos peregrinos e forasteiros, que devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, o primeiro alerta de Pedro é que o primeiro inimigo que você vai ter que vencer é você mesmo. Apesar de Paulo, lá em Romanos 6, afirmar que o pecado não deve reinar mais em nossas vidas. O pecado não mais faz parte da minha vida. Apesar de eu pecar, não sou mais escravo do pecado. Então, no âmbito do casamento, no âmbito familiar, vai haver conflitos. A começar de você, entre você mesmo, de fazer a vontade de Deus e aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Por exemplo, a gente tem um conceito de família hoje estabelecido pela sociedade ímpia, que jaz nas trevas, dominada pelo maligno, um conceito que não é bíblico. Não só colocando a questão de homem casar com homem, mulher com mulher, não só isso não, mas nos papéis que o homem tem e que a mulher tem devidos no casamento. O papel de pai, de filhos. Nós temos tudo isso nas Escrituras. Deus colocou tudo isso aqui para nós. Mas somos influenciados pelo mundo de maneira sutil, através de novelas, filmes e tudo mais, a entendermos a instituição casamento, a instituição família, de uma forma diferente do que Deus estabelece na sua palavra. E aí entra então o conflito, a dificuldade de viver para a glória de Deus. Porque a minha família e eu só glorifico e vivo para a glória de Deus quando eu estou vivendo segundo os parâmetros estabelecidos por Deus. Não existe outro caminho alternativo, não existe. Eu só glorifico a Deus. E Pedro vai dizer isso aqui: quando eu estou em conformidade com a lei de Deus. No versículo 12, Pedro vai dizer que devemos abster das paixões carnais que fazem luta ou guerra contra a alma, mantendo o exemplar, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando o quê? Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Paulo, em Efésios 2:10, Paulo fala sobre a eleição, quem éramos antes e quem somos agora em Cristo. E no versículo 10 ele vai dizer que vamos viver em boas obras, praticar boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. São as mesmas obras que Pedro coloca aqui. Como é que Pedro vai dizer, como é que o crente, ele glorifica a Deus? Está aqui o texto. Mantendo exemplar o seu procedimento. Como é que eu mantenho exemplar o meu procedimento? Não é sendo legalista, mas é praticando boas obras. Mas cuidado, para a gente não entender boas obras aqui com a doutrina espírita. Boas obras aqui, como boas obras lá em Paulo, ele está falando da lei de Deus, da gente entrar em conformidade com a lei de Deus e obedecer à lei estabelecida por Deus.
Porque quando nós observamos a lei de Deus, nós não blasfemamos contra Deus, nós não adoramos outros deuses, nós amamos o nosso irmão como a nós mesmos. Então, como é que eu mantenho exemplar o meu procedimento? Praticando boas obras. Praticando boas obras é andar em conformidade com o que é estabelecido na palavra de Deus para nós. Então, Pedro aqui estabelece, portanto, meus irmãos, como eu glorifico a Deus. A partir de que eu glorifico a Deus? Vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Aí vamos para o capítulo 3 agora, que vamos entrar no âmbito familiar, né, do casamento. Claro que em outras áreas, né, a gente precisa trabalhar também e pensar biblicamente, né? O trabalho, por exemplo. Qual é a visão que o mundo tem do trabalho? E às vezes nós também, de maneira equivocada, né? É um peso, não é verdade? É um fardo. Quando chega sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Como que aquele trabalho fosse algo impositivo, algo que é para nos penalizar, como se fosse na verdade uma maldição. Mas o crente, ele tem que entender que o trabalho é uma bênção de Deus. E o crente, entendendo isso, ele vai no trabalho exercendo bem a sua função, seja ela qual for, desempenhando bem a sua função, seja ela qual for, ele glorifica a Deus. Chegando no horário, saindo no horário, não levando atestado falso para dispensar seu trabalho, né? E aí por diante. E aí vem outras áreas também que a gente precisa entender biblicamente para que Deus possa ser glorificado. Então, o casamento, a família também precisa ser entendido a partir das Escrituras. Porque o mundo passa para nós um conceito de família deturpado pelo pecado. O conceito de casamento deturpado. Por exemplo, a gente escuta hoje noivos, né, com alguns que vão se casar e às vezes falam assim, sem pensar, mas falam, né? Não, se não der certo a gente se separa, né? Ou então a mãe fala para a filha: estude, passe no concurso, tenha um trabalho bom para não depender do seu marido. São coisas assim que a gente vai absorvendo e a gente não percebe que não tem nada de bíblico nisso, muito pelo contrário. Então, glorificar a Deus no casamento é voltar aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Tanto Pedro quanto Paulo coloca isso para nós. Aqui Pedro, assim como Paulo lá em Efésios 5, né, ele inicia falando da submissão da mulher. Mas Efésios 5, deixa eu ver aqui, 21, vamos abrir lá em Efésios 21, é importante esse versículo. Eu estou fazendo vocês aí abrir a Bíblia, mas é bom que a gente fica treinado, né? Efésios 5, 21, eu quero que você leia comigo esse verso, porque esse verso declara qual é o princípio para que o casamento, para que a família, ela glorifique a Deus. No exercício dos deveres e das funções do homem e da mulher. Leia comigo o verso 21 de Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Então Deus estabelece na sua palavra qual é o meu papel enquanto homem da família, enquanto esposo, enquanto pai. Deus na sua palavra estabelece para a mulher qual é o papel dela enquanto esposa, enquanto mãe. Assim também para os filhos. O que vai me fazer obedecer ou seguir esses princípios bíblicos estabelecidos por Deus? O temor ao Senhor. Se a razão não for essa, nós não vamos conseguir. O casamento, ele não vai glorificar a Deus. A sua família não vai glorificar a Deus. Se o princípio que vai nortear a obediência dos seus deveres e obrigações enquanto homem e mulher não for o temor do Senhor. Então, por que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja? Por causa do temor ao
Senhor. Porque a mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, por causa do temor ao Senhor. Porque os filhos devem obedecer aos pais, por causa do temor ao Senhor. Porque os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, por causa do temor ao Senhor. Então a gente percebe que o alvo é Cristo. É Cristo, é a partir dele. Claro que o amor, né, entre o homem e a mulher é importante na relação conjugal, né, familiar. Claro, é importante, mas não é a base. Não é a base. A base é o meu temor a Cristo. Por isso que eu devo cumprir o meu papel de homem, como marido, como pai, como esposo, e a mulher como esposa e como mãe. Eu quero colocar para os irmãos, antes de entrarmos no texto de Pedro, aqui do capítulo 3, os propósitos, ou o propósito do casamento, né? É interessante que ontem eu participei de mais um casamento na igreja. Esse ano foram 4 casamentos. Para mim foi difícil, porque eu fiz a cirurgia bariátrica e não podia participar lá do jantar, né? Fiquei sacrifício mesmo, né? Mas, assim, foi um exercício nessa questão de pensar mais sobre o que é casamento. Qual é o propósito do casamento? Qual é a finalidade do casamento, né? Aí o mundo vem para nós, a sociedade secular vem para nós com a definição do que é casamento, não é verdade? Hollywood vem com a definição do que é casamento. Sejam felizes para sempre. Aqueles casamentos, né, hollywoodianos, de atrizes, atores famosos, que duram no máximo 1 ano e depois se separam, né? Não é verdade? E que a gente fica encantado com a cerimônia, aquela coisa bonita, mas que não passou daquilo. Mas eu quero com os irmãos pensar aqui sobre os propósitos, ou o propósito do casamento. Eu quero iniciar o seguinte, que todo o propósito do casamento, ele tem como alvo final a glória de Deus. Ah, pastor, mas o casamento não é para ser feliz? Também. Não é para fazer? Também. Mas o alvo maior é a glória de Deus. E quando um homem e a mulher se casam, eles precisam primeiramente entender isso. Que a relação matrimonial, ela tem como objetivo final a glória de Deus. O livro de oração comum dos ingleses, né, colocava 3 propósitos para o casamento: a procriação de filhos, restrição e remédio para o pecado, sociedade, ajuda e conforto mútuos. Seria o propósito do casamento. A Confissão de Fé de Westminster diz assim, inverte um pouquinho aqui a escala. O casamento, diz a Confissão de Fé, foi ordenado para a ajuda mútua entre marido e mulher, para o aumento da humanidade com a prole legítima e da igreja. Uma inversão, mas os valores são os mesmos. Uma ajuda mútua entre marido e mulher, aumento, procriação, né, dos filhos, para legítima e da igreja. Quando lá em Gênesis 1:18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Havia, portanto, ali o início do projeto família, do projeto casamento. E Deus então do homem vai e cria a mulher. E Deus então ali institui de maneira oficial o casamento e estabelece as regras, os deveres, tanto do homem quanto da mulher. Está tudo na Bíblia, está tudo ali colocado para nós. Portanto, o casamento tem este propósito. Também a Confissão de Fé diz que o casamento é a procriação e a edificação da igreja por meio da criação de filhos. Salmo 127, versículo 3 e 5. Abra aí. Salmo 127, versículo 3 a 5. Então a Confissão de Fé diz que o casamento é a procriação e a edificação da igreja por meio da criação de filhos. O que é que o salmista diz? Salmo 127, verso 3, 4 e 5. Leia comigo. É herança do Senhor
são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que o salmista diz? A herança do Senhor são os filhos. Mas como é que a sociedade ímpia, sem Deus, fala a respeito dos filhos? Quais são os ensinamentos que a sociedade egoísta, egocêntrica passa a respeito de filhos? Olha, no máximo um, porque dá trabalho, né? Eu vi uma reportagem um dia desse, de um grupo de mulheres que queriam, né, o direito de não ter filho, de não engravidar. E mulheres recém-casadas, novas. E me chamou a atenção uma mulher em São Paulo, em que ela colocou veementemente a sua posição, né, de não querer filhos. Por quê? Porque vai modificar meu corpo, vai tomar meu tempo, vai tirar minhas noites de sono. Ela disse assim abertamente. O que é isso? Egoísmo. Então a gente percebe que o casamento, quanto à criação de filhos, requer de nós, os pais, doação, amor. Não é verdade? Quando passamos noite acordado cuidando dos filhos, quando temos preocupação com os filhos, isso é algo bom que Deus coloca para a família. Portanto, o casamento tem esse propósito também, né? A procriação e edificação da igreja por meio da criação de filhos. O terceiro propósito, segundo a confissão de fé, diz que o propósito do casamento é que homens e mulheres possuam seus vasos em santidade e honra e evitem a fornicação. O casamento é colocado por Deus também com este propósito, para que o homem não cometa pecado, ele tem a sua própria mulher e a mulher tem a seu próprio homem, para que eles fiquem guardados às tentações. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 7, versículo 2 e 9. O casamento, portanto, é a melhor e a mais santificada solução para a tentação da fornicação. Sua esposa e o seu esposo. Os puritanos lá na Inglaterra ressaltaram que o amor conjugal deve permanecer subordinado ao amor de Deus. Essa relação amorosa, ela depende e é nutrida primeiramente pelo amor a Deus. O amor que você tem para com a esposa, para com o esposo, deve vir do amor primeiramente para com Deus. O casamento também, existem alguns princípios, eu quero colocar apenas dois, tá? Com relação ao casamento. São dois. A relação entre Cristo e a igreja e o casamento como uma aliança. Paulo vai trabalhar muito bem esse assunto lá em Efésios capítulo 5. Ele diz bastante claro lá a relação entre Cristo e a igreja, em que o dever do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O esposo, portanto, ele é colocado por Deus como um líder, mas é uma liderança baseada no amor e não no autoritarismo. Tive uma experiência um dia desse na igreja com um casal. Eu estava indo no gabinete, já era 5 e pouco da tarde, e o telefone tocou, eu atendi, era um irmão discutindo com a esposa, brigando mesmo, né? E ele dizia assim: pastor, diga aqui para ela que quem manda é o homem. Diga aqui para ela que quem manda é o marido, segundo a Bíblia e tal. Ele querendo reivindicar o seu direito de autoridade, mas uma autoridade impositiva. Estão entendendo? E a discussão só faz o seguinte: venha com ela aqui agora no gabinete que a gente vai conversar. E eles foram. Passamos 1h30 ali conversando sobre esta questão. Então ele queria impor a sua autoridade. E a mulher, naturalmente, não queria se submeter. Então vejam como, às vezes, casais dentro da igreja não têm uma compreensão bíblica
da relação conjugal, do papel do homem e do papel da mulher enquanto marido, enquanto esposa. Então é um princípio no relacionamento conjugal, no casamento, é esse princípio da relação entre Cristo e a igreja. A submissão da mulher também, ela advém da relação submissa que a igreja tem com Cristo. Não é ser escrava, não é ser serva, mas é estar debaixo de uma missão. Quando Deus cria a mulher lá no jardim do Éden, Deus cria a mulher e diz para Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então o papel da mulher tem uma missão. Ela dá suporte para que o homem, como líder, possa exercer a sua liderança. Mas algo acontece no capítulo 3 de Gênesis, não é verdade? É o pecado. E ali vem o quê? As maldições, né? Advindas da desobediência, do pecado. E uma das coisas que Deus coloca para a mulher é que as dores de parto iriam aumentar, mas também que o desejo dela seria para o seu marido. Então a gente vê que os princípios colocados por Deus estão claramente expostos nas Escrituras. Nós, às vezes, optamos por seguir princípios colocados por uma sociedade que não conhece nem teme a Deus. O outro princípio, o primeiro é a relação de Cristo e a igreja, o segundo princípio é o da aliança, né? É uma aliança. Quando o homem se casa com uma mulher, aquele momento ali, meus irmãos, é um momento de uma aliança, há um pacto. Não é simplesmente um contrato, um cartório, né? Mas há uma aliança diante de Deus, feita por um homem e uma mulher, um ao outro. E essa aliança, ela é norteada pelos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Lá em Malaquias, né, Deus vai dizer que Ele odeia o divórcio. Ele odeia o repúdio. São coisas que não deveria existir no mundo, muito menos na igreja. Mas a cada dia mais a gente está sendo moldado, é isso, moldado pelo pensamento secular, pelo pensamento do mundo, contrariando o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa. Então a nossa atitude em relação ao que o mundo pensa e fala é ser contrário, é chegar e dizer: não, não é assim, o princípio bíblico não é esse, o princípio bíblico é outro. A contracultura vem aí, meus irmãos. Então vamos ver aqui então agora a Pedro, no capítulo 3, quando Pedro fala da vida exemplar, cristã, deveres dos casados. Não sei se você observou quando a gente leu, mas que há muita semelhança no texto de Paulo lá em Efésios 5. Ele usa a mesma palavra para o papel da mulher. Qual é? Submissão. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Olha o versículo 2: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Temor a quem? A Cristo. Não é isso? Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a mulher vai ser submissa no temor de Cristo. O marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja no temor de Cristo. Essa é a base. Pedro também ele repete aqui, ele cita, assim como ele cita no versículo 11 e 12, no versículo 12 ele fala a palavra exemplar, o vosso procedimento. Ele usa a mesma palavra agora para se referir à mulher crente. Ele diz:
sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O que eu falei no início. As implicações práticas na nossa vida do que nós aprendemos da palavra de Deus. Infelizmente hoje nós temos muitos crentes, né, que aí a questão do advento da internet, YouTube, né, assiste e segue muitos pregadores, muitas pregações, e muitas são boas, excelentes, mas que ficam apenas aqui. Nós temos crente hoje na igreja, meus irmãos, que, olhe, é uma teologia sistemática ambulante, já sabe de cor, e às vezes até repreende o pastor: não, pastor, não é assim, assado. Mas que não há implicações práticas na vida dessa pessoa na igreja. Ou seja, no comportamento. Está na mente, mas não desceu para o coração. Então é muito fácil hoje nós termos conhecimento doutrinário, teológico, na verdade é muito fácil. Mas só o conhecimento não basta. Ele precisa descer para o meu coração. Esse conhecimento precisa trazer implicações práticas na minha vida. E aí, com relação ao lar, aqui especificamente neste momento, a mulher. O que é que a Bíblia diz quanto ao dever da mulher? Ela deve ser submissa ao seu próprio marido. O seu procedimento, Pedro diz aqui, se o seu marido não for crente, ele pode ser ganho através do seu procedimento, do seu comportamento cheio de temor. Mas o que é que o feminismo vem dizer? E dentro da igreja existe também feminismo. Não, que é isso? Esse negócio de mulher ser submissa já é ultrapassado, né? Esse modelo patriarcal, isso não existe mais. Agora nós estamos em igualdade, dizem as feministas, né? Então há uma total inversão de valores bíblicos. E nós, enquanto crentes, precisamos voltar a crer no poder da palavra. Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele vai dizer que ele não pregou o evangelho com persuasão, né, com retórica, mas ele pregou no poder. Ou seja, nós vemos a palavra, o que ela diz, mas às vezes nós não cremos que ela vai surtir efeito. Então não obedecemos. Queremos com as nossas próprias mãos transformar as pessoas, quando o poder de transformar é do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós obedecer. Então você, mulher, quer o seu esposo, quer a sua família, seja uma bênção. Mas quando você está muito mais preocupada em mudar o seu marido, em mudar os seus filhos, e menos preocupada em você ser mudada pelo poder da palavra. É interessante que quando há conflitos na família, né, e isso é algo que a gente não tem como impedir. Por quê? Porque são pecadores, são imperfeitos. O segredo é como você vai reagir ao conflito. O segredo é esse, é como você vai reagir. Você vai decidir por ser um pacificador ou você vai jogar mais lenha na fogueira? Porque para a resolução de conflitos na família, é importante que a pessoa envolvida, ela primeiro olhe para si. De que forma eu estou contribuindo para que haja esse conflito? E geralmente o conflito aumenta porque eu quero mudar o outro. Eu aponto o erro dos outros e não olho para o meu próprio erro, nem busco me consertar. Então nós temos um padrão estabelecido por Deus na sua palavra, quanto ao comportamento da mulher, quanto aos deveres da mulher no lar. E aqui Pedro fala, se o marido não for crente, pelo procedimento, pelo comportamento dela, pode conquistar e ser ganho o seu esposo. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Pedro está falando contra a mulher se maquiar, usar brinco. Não.
Não. Ele não está dizendo, ele não é contra. Ele está dizendo que isso não deve ser a beleza da mulher. A beleza dela deve ser o homem interior. É a sua disposição de obedecer a Deus, de viver a vida do lar para a glória de Deus. Não, meus irmãos, não tem como você glorificar a Deus sem renunciar ao seu ego, sem renunciar à sua própria vontade. Deus é glorificado quando nós nos submetemos prontamente à sua vontade revelada nas Escrituras. E Pedro vai citar aqui, meus irmãos, ele vai citar aqui: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando, novamente ele cita, submissas a seu próprio marido. Por mais que você ouça lá no programa de Fátima Bernardes, aquele besterol lá, dizendo que não, a mulher agora ela tem seu lugar, né? Por mais que você ouça as feministas, em nome de Jesus, opte por ficar com a palavra de Deus. O propósito aqui é o casamento para a glória de Deus. E o caminho é esse. Não tem outro caminho, não tem atalho. Não existe outro caminho. E ele cita aqui Sara, na sua submissão ao seu marido Abraão. E por fim, meus irmãos, o verso 7, Pedro agora vai citar os deveres do marido. Paulo, ele vai ser mais abrangente, mas Pedro aqui ele tem uma outra visão, também inspirado pelo Espírito Santo. Veja como a Confissão de Fé de Westminster fala do casamento como ajuda mútua, ou os deveres mútuos do homem e da mulher. Pedro aqui vai dizer o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Pedro vai dizer o seguinte: você não é melhor do que a sua esposa, mas eu sou homem. Fazer como aquele irmão, né? Diga aqui para ela que eu é que mando. Essa liderança ela já está fadada ao fracasso, né? É uma autoridade que carece de testemunho. Pedro aqui ele quer ressaltar o outro lado, de que você deve viver a vida comum do lar. Ou seja, nesse auxílio mútuo. Às vezes o marido está lá, né, assistindo televisão, assistindo o jogo lá do campeonato, né, e fica lá com os pés no centro, lá no sofá, e pedindo para a mulher fazer isso, fazer aquilo, como se ela fosse a empregada, não é verdade? Eu sei que aqui não acontece isso, mas existem essas coisas, porque tem uma visão deturpada do papel do homem e da mulher quanto ao casamento, como se ela fosse a sua escrava. Então é aquele esposo, Pedro coloca aqui, viver a vida comum do lar, é aquele esposo que percebe e sabe que a mulher é a parte mais frágil. Isso é bíblico, mas as feministas dizem que não. As mulheres são iguais, mas biblicamente não, fisiologicamente não. São diferentes, sabemos disso. É a parte mais frágil. Pedro coloca aqui, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Entenda que não é nenhum desmérito que Pedro está colocando aqui, parte mais frágil, mas é que deve ela ter mais compreensão do seu esposo, ter mais carinho do seu esposo, amor do seu esposo, como a parte mais frágil. Percebam que quando a mulher entende o seu dever e o esposo o seu dever, o casamento ele caminha de conformidade com a lei, com a palavra de Deus, então Deus é glorificado. Não, isso não significa, pastor, quer dizer que agora que a minha família, que o meu casamento vai ser perfeito? Não, porque vocês são imperfeitos, mas estão caminhando para Deus ser glorificado na vida conjugal de vocês. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Voltando lá para o versículo 11 e 12, aqui de Pedro, no capítulo 2. Entendendo que Deus é glorificado quando nós praticamos as boas obras.
No casamento, as boas obras são observar a lei e a palavra do Senhor. Eu quero finalizar, meus irmãos, não sei o tempo, reverendo, está certo, reverendo Cláudio? Fica à vontade, então até, né? Diga isso não. As práticas ou deveres do casamento, baseado nesse texto, né? Os deveres do casamento, a gente pode dividir em 3. Os deveres mútuos, aqui Pedro coloca como de um ou outro. O dever fundamental do casamento é fundamentado no amor, mas no amor que é baseado no amor de Deus. Não é aquele amor, a gente só tem uma palavra para amor, então você fala, às vezes querem falar de sexo, vamos fazer amor, né? Mas o amor que é colocado aqui não é esse tipo de amor. Às vezes a pessoa diz eu te amo, e às vezes mata ou se mata, né, por causa de um amor. Isso não é amor, isso é egoísmo ao extremo. Amor, biblicamente falando, é o amor que se doa, que se dá, sem interesse, sem esperar nada em troca. Esse é o amor que deve ser a base do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. O amor conjugal, ele precisa e tem de ser primeiramente espiritual. É no seu amor para com Deus que é refletido o seu amor para com sua esposa e para com seu esposo e para com seus filhos. É decorrente desse amor que você tem para com Deus. O segundo dever, primeiro dever é o dever mútuo, ambas as partes igualmente. Deve se fundamentar no amor. Mas os deveres do marido, além de amar sua esposa e cumprir os deveres conjugais mútuos, o marido não deve dominar sua mulher tiranicamente, e sim tratá-la como alguém que lhe é igual. O marido deve esforçar-se para liderar espiritualmente sua mulher, tendo em vista seu aprimoramento. Ele é o líder, ele é o cabeça, né, da sua esposa. Richard Baxter, ele diz o seguinte: o marido tem de ser para a mulher um professor e guia quanto às coisas de Deus. Hoje nós vimos uma inversão mesmo no âmbito da igreja, meus irmãos. Aonde o marido devia ser o cabeça, a mulher está dominando. Por quê? O marido às vezes se omite. Ele se omite. Por ele se omitir, a mulher assume. Alguém tem que assumir. Ele se omite. Às vezes o marido não quer se estressar, então ele entrega a liderança à mulher. Então nós temos hoje em alguns casos igrejas que são conduzidas não pelos homens, mas pelas mulheres dos líderes. Elas que decidem o que a igreja deve ou não fazer. Mas o marido tem de ser para a mulher um professor e um guia quanto às coisas de Deus, diz Richard Baxter. Os deveres da mulher, além de mostrar submissão e respeito ao marido e cumprir seus deveres conjugais mútuos, a mulher tem inúmeras responsabilidades singulares. Como auxiliadora de seu marido, a mulher deve assisti-lo de várias maneiras, ajudando-o nos negócios, nos seus labores, nos seus problemas, nas suas enfermidades, como uma médica. Ela deve administrar as coisas de modo eficaz. Provérbios 31 fala da mulher lá, né? Essa administração inclui ajudar seu marido a estabelecer o glorioso reino de Cristo em seu lar. Os deveres mútuos, comuns aos dois, os deveres do homem e os deveres da mulher. Eu quero encerrar citando aqui o pastor puritano Thomas Adams. Ele diz o seguinte em relação à família: não existe na terra uma fonte de conforto semelhante ao casamento, a família. Não existe nenhuma sociedade mais íntima, mais completa, mais necessária, mais amável, mais prazerosa, mais contínua do que a sociedade de um homem e uma mulher. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, e que o seu casamento seja para a glória de Deus. Vamos orar.